As formas de acusação aplicadas na Inquisição. A Inquisição durou vários séculos, e uma pessoa poderia ser acusada de heresia, por causa das seguintes questões: guardar o sábado, seguir os costumes judaicos, possuir uma Bíblia sem a autorização da Igreja Católica, e que não fosse a Vulgata, rejeitar a Trindade, a tese da existência de 3 deuses, rejeitar o culto às imagens, também conhecido como idolatria, rejeitar a Mariologia, crença que defende a divindade de Maria, ou seja, ela seria a mãe de Deus, e consequentemente uma deusa. Ser contra a autoridade do papado, que era considerado o mediador entre Deus e o homem, e o detentor da soberania espiritual e política na terra. Rejeitar a veneração dos santos católicos e das relíquias, praticar bruxaria, seguir qualquer religião, que não fosse o catolicismo, dentro dos territórios cristãos católicos, entre outras coisas, que a mente perversa do papado estipulava. Qualquer uma dessas práticas transformava um cidadão em um herege, e por conta disso, a lista de acusados tornava-se extremamente extensa, e apenas quem seguisse fielmente os dogmas católicos não correria o risco de vida, e estaria supostamente livre de qualquer acusação e tortura. Porém, mesmo aquele que agisse dessa forma, ainda poderia ser acusado de heresia por seus inimigos, ou por pessoas que cobiçavam seus bens, o que inclui principalmente os inquisidores, pois eles eram cruéis, mentirosos e muito gananciosos. Tais fatos ocasionaram milhares de denúncias, de maneira que pessoas acusavam outras por pura inimizade, cobiça ou vingança. A Inquisição serviu para fortalecer o catolicismo como uma doutrina soberana, e também para matar e oprimir todos aqueles que se opunham a ela. Uma pessoa acusada de heresia era presa, interrogada, torturada de diversas formas, e obrigada a confessar seus supostos crimes religiosos. Enquanto estava sob custódia, o réu poderia ficar preso, durante um período indeterminado, até finalmente chegar o dia de seu julgamento, e nesse tempo de espera, ele poderia ser castigado, com escassez de alimentos, e tortura física e mental. Alguns indivíduos permaneciam por um longo tempo na prisão, à espera de seu julgamento, e por isso, parte deles acabava perecendo de fome, ou através de doenças. Já aqueles que fossem considerados culpados, poderiam ficar na cadeia por tempo indeterminado, ter seus bens confiscados, serem exilados, ou condenados à morte. Os inquisidores é quem decidiam quais castigos deveriam ser aplicados aos considerados hereges, e eles variavam de acordo com seus mórbidos desejos. As torturas realizadas durante a Inquisição eram extremamente cruéis, e levavam o acusado a uma dor e sofrimento indescritíveis. Outro ponto a ser destacado é que a Inquisição queimava e censurava livros considerados heréticos, e também julgava os mortos. Assim, muitos corpos foram exumados e queimados na fogueira. Além disso, os bens dos falecidos eram confiscados dos herdeiros, e depois entregues à Igreja Católica e aos inquisidores. A Inquisição era financiada através do confisco de bens dos réus, e por conta disso, muitas pessoas ricas foram acusadas de serem heréticas, mesmo sem fazerem absolutamente nada de errado contra a Igreja Católica. Existiam também os autos da fé, que envolviam missas, rezas e procissões públicas, com os condenados de praticarem heresia, e então as sentenças desses indivíduos eram lidas diante de todos. Após os autos da fé, os líderes católicos se retiravam para fingirem que a Igreja não sujava suas mãos com sangue. Depois disso, os condenados eram torturados e mortos, geralmente na fogueira. No próximo vídeo, veremos as principais formas de tortura realizadas na Inquisição, porém, ele não estará disponível para menores de 18 anos, e nem deverá ser visto por pessoas sensíveis, por se tratar de um conteúdo com muitas descrições de tortura.